caros alunos. Hoje eu resolvi gravar num ambiente diferente. Estou aqui diretamente na sala de casa, tentando gravar para vocês mais um vídeo para tratar de direito penal, falando com vocês breves mensagens, breves conteúdos. A última aula eu falei um pouco sobre carreira, concurso público, como fazer para ter esse destaque, para ter essa opção na vida de vocês. Talvez usar a pandemia como um momento adequado para começar os estudos e aí sim se dedicar de forma intensa a algo que possa ser proveitoso para a vida de vocês. Hoje nós vamos voltar a estudar mais o Código Penal, aquela velha história que a gente sempre tem defendido para vocês, que é importante a leitura do código, comentar os artigos, conhecer o que cada artigo diz e aí depois projetar isso nas provas, nos concursos, na vida prática e etc. Nós estamos analisando os crimes funcionais. Até agora a gente estava vendo os crimes funcionais praticados por funcionário público contra a administração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crimes praticados por particulares contra a administração em geral. Então, são os particulares agora cometendo crimes contra a administração. A primeira figura que aparece no Código está no artigo 328 do Código Penal, que chama usurpação de função pública. Aí vem assim o Código 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, a usurpação da função pública é o particular que não é servidor público, não é funcionário público, mas ocupa a função fingindo ser. Usurpar é invadir uma função que não lhe pertence. Então, alguém que não é servidor público passa a exercer esta função. Se dessa usurpação o agente que usurpou tirar alguma vantagem econômica, pessoal, sentimental, qualquer tipo de vantagem, a pena muda. Olha a pena inicial, pessoal. Detenção de 3 meses a 2 anos, uma pena bem baixa. E olha a pena caso o sujeito tenha vantagem com isso. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então a pena aumenta bastante, a condição do sujeito também se agrava. Uma pena de reclusão pode se iniciar em regime fechado, tem toda aquela dinâmica diferenciada, certo, pessoal? Então, assim, essa é uma figura penal bastante comum, nada muito grave, não tem grandes consequências. Vamos para um artigo agora que ocorre com bastante frequência, ou pelo menos as pessoas imaginam ocorrer com bastante frequência. Artigo 329, resistência. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-la, ou a quem lhe seja prestado auxílio. Pena: detenção de 2 meses a 2 anos. E se o ato, em razão da resistência, não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízos das correspondentes à violência. Qual é o exemplo clássico da resistência? É o sujeito que, por exemplo, vai ser preso e agride o policial, que vai ser preso e ameaça o policial. Esses dias, não sei se vocês assistiram, um sujeito sendo acusado de violência doméstica, ele liga no telefone e começa a ofender e ameaçar o policial militar que estava lá para prendê-lo, para atender aquela ocorrência de violência doméstica. Esse comportamento, no primeiro momento, se assemelha ao que nós chamamos de resistência assim. É importante que a resistência está configurada na oposição a ato legal. Quem se opõe a ato ilegal não comete resistência. Eu só resisto criminalmente se eu me oponho a fazer algo que a lei determina que eu faça. Então, eu estou sendo preso em flagrante porque eu cometi um crime. Isso é legal, está na lei. Agora, se a prisão for indevida, se a prisão for injusta, eu posso sim me opor. Aquilo que for ilegal permite a minha resistência. Eu tenho direito a resistir a atos ilegais. Eu não tenho direito a resistir a atos legais, tá certo, pessoal? Observem bem aí que o crime parte de uma pena baixa, 2 meses a 2 anos, e passa de uma pena um pouquinho maior, 1 a 3 anos. Inicialmente detenção, posteriormente reclusão. O que fica de marcante é, além do crime de resistência, o sujeito vai ser responsabilizado pela lesão ou pela violência que ele causar no caso concreto. Então, se ele agrediu um policial, causou lesão corporal no policial, ele responde pela lesão corporal e pela resistência. Certo? É muito comum essa tipificação quando o agente tenta fugir da cena do crime, sai correndo,
agride policial, chuta a viatura, etc, tá bom? Se chutar a viatura, ele vai cair em outro crime ainda, que é o dano, que é danificar o bem público para causar essa fuga dele, certo, pessoal? Vamos para o próximo dispositivo, também que ocorre bastante. Desobediência, artigo 330, desobedecer à ordem legal de funcionário público. Pena detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Notem vocês, pessoal, eu brinco com todo mundo, sempre brinquei e vou continuar brincando, né? Vocês, quando vão numa repartição pública e encontram essa plaquinha escrita, ah, desacato, desobediência, alguma palavrinha, geralmente é desacato, tá lá, desacato. Quando tem essa frasezinha lá, meus amigos, pode esperar que você vai ser maltratado. Eu brinco com todo mundo. Quando vem a mensagem de que você tem uma figura penal lá no serviço público, é porque aquele serviço público funciona mal e as pessoas vão ficar nervosas. Mas vamos lá, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, uma coisa é resistir. O que é resistir? É, com violência ou grave ameaça, se opor à execução de um ato legal. E o que é desobedecer? É simplesmente não cumprir a ordem. Então, a desobediência é menos do que a resistência, porque a desobediência é um ato passivo. A resistência é um ato ativo. Na desobediência, o sujeito simplesmente não cumpre a ordem do funcionário público. Na resistência, o sujeito, além de não cumprir, resiste com força física, resiste com violência, resiste com ameaça. Ok? A desobediência não, é um ato passivo, o sujeito simplesmente não cumpre a ordem judicial. A ordem judicial não, pode ser judicial também, mas não cumpre a ordem legal de um funcionário público. Pessoal, eu preciso esclarecer a vocês, talvez vocês não saibam disso, mas os funcionários públicos em geral, eles gozam de uma presunção. A presunção de legitimidade e a presunção de legalidade. Quando o funcionário público dá uma ordem, aquela ordem é presumidamente legal, presumidamente correta. Só após a verificação judicial, por exemplo, é que você vai dizer se essa lei se esse ato é legal ou ilegal. Mas num primeiro momento, o que o funcionário público diz aparenta ser legal, aparenta estar correto. Tá certo, pessoal? Tranquilos quanto a isso? Vamos para o último dispositivo de hoje, que é o desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Esse desacato, então, é você ofender a honra do funcionário, ofender a dignidade do funcionário em razão da função pública ou pelo fato de estar em exercício de função pública. É aquele sujeito que passa na rua e xinga os policiais. É aquele sujeito que vai no balcão do atendimento do fórum e xinga o escrevente, xinga o atendente que está ali, a pessoa que está ali no primeiro contato com ele. Essa figura é muito frequente quando o serviço público é deficiente, né? A deficiência do serviço público acarreta, via das vezes, essa ofensa, esse comportamento mais agressivo com relação ao servidor. Tá bom, pessoal? Temos mais um tempinho? Vamos então avançar no último artigo de hoje. Tráfico de influência. Esse é bastante comum, ocorre bastante, mas as pessoas não estão acostumadas. Tráfico de influência. 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. Olha o comportamento aqui, é um particular fazendo, hein? Então, o particular solicita, exige, cobra ou obtém vantagem, para si ou para outra, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, no exercício da função. Qual é o exemplo clássico? O meu irmão, ele é fiscal, me dá um dinheirinho que ele vai lá e ele vai não multar a sua empresa. O meu tio é policial, se você me der um dinheiro, ele não te prende. O particular vende uma influência no serviço público. Influência que pode existir ou pode nem existir. Às vezes a pessoa nem sabe que essa influência existe. Aí vem o parágrafo único e fala: a pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao servidor público. Então, qual é a ideia? Olha, meu tio é delegado, se você me pagar esse dinheiro, você não vai ser preso. Eu vou dividir com ele o dinheiro, metade para mim e metade para ele. A pena, então, vai ser aumentada da metade. Toma cuidado, pessoal. A pena aqui já é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Se você aumentar da metade, ela vai ser de 3 a 7,5. Então, toma muito cuidado com essa pena aí, que ela pode ser
bastante elevada, tá bom, pessoal? Esse é o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí o novo visual, a nova área de aula. Só hoje que eu estou gravando aqui, eu estou cansado de gravar no escritório. Hoje eu vou gravar aqui. Nas próximas aulas eu gravo em outro ambiente, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Bom estudo para vocês.